Nós estamos bem felizes também com as pessoas que nos visitam, não é? Eu estava aqui esticando o meu olho para ver se tinha alguém de primeira vez, mas eu acho que não. Então, se você não está sempre conosco, mas hoje está, sinta-se muito bem-vindo, bem-vinda aqui, em nome de Jesus. A sua presença para nós é muito especial, muito importante, e temos muita alegria de partilhar desse tempo tão especial, que é a celebração do culto com você. Em João, no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 19, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 19, o versículo 25, 25, 26 e 27. Esse texto está inserido dentro da descrição da crucificação de Jesus. Jesus havia sido traído por Pedro, na verdade, negado por Pedro, traído por Judas. Havia sido entregue às autoridades e ali, num julgamento extremamente parcial, foi condenado. Toda a sequência acontece, finalmente Jesus é pregado naquela cruz. E aí no versículo 25 nós lemos assim: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Eu quero repetir. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo amado, ou melhor, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Me veio uma frase essa semana, e eu a coloquei no grupo da igreja, que diz assim: a mulher mais incrível em toda a Bíblia não foi uma guerreira ou profetisa famosa. Foi uma jovem mãe, aparentemente comum, vivendo um chamado único. Não liderou um exército, não arrebatou multidões com discursos, não se envolveu em dramas políticos. Ela foi mãe. E nós sabemos de quem se trata, não é? E aqui nós temos um dos poucos momentos descritos nos evangelhos sobre o relacionamento de Jesus com sua mãe. O relacionamento de Jesus com a sua mãe, ao longo da Bíblia, é bastante pontual, pelo menos a descrição. Nós temos todo um contexto inicial do seu nascimento, de como ele foi gerado, do seu nascimento, depois do seu cuidado nos primeiros anos de vida. Temos alguns momentos um pouco mais acirrados. Um deles é quando ele deveria estar no caminho de volta para casa, junto com seus familiares e seus pais, mas ele se demora em Jerusalém, fica lá mais um tempo, não é? E a mãe precisa voltar para encontrá-lo, dá uma pequena bronquinha e Jesus diz: eu estou na casa do Pai. Eu sei que há todo um contexto muito importante atrás dessa declaração. Mas como nós também sabemos que Jesus foi muito humano, havia aqui uma resposta interessante que às vezes filhos também usam. Eu estou na casa do Pai. Você não sabe que eu estou na casa do Pai? Não é?
Um menino de aproximadamente 12 anos, tentando mostrar à sua mãe que ele já queria estar em determinado lugar, sem que ela estivesse definindo as coisas. Era Jesus, sim, e ele estava na casa do Pai, o templo, tudo bem, nós entendemos. Mas Jesus deixou claro para sua mãe que havia um curso muito especial a ser seguido. E o segundo momento, um pouco mais descrito entre ele e sua mãe, foi quando do primeiro milagre. E Jesus está ali visitando alguém conhecido numa festa de casamento, e a mãe vem interceder, e a mãe vem dizer da necessidade daquela festa, ou seja, havia acabado algo muito especial na festa. Nós conhecemos a história e Jesus acabou respondendo também sua mãe, dizendo: não é chegada a minha hora ainda. Por outro lado, nesse momento, Jesus toma a decisão ou a sugestão da mãe e segue com ela. A Bíblia nos deixa pensar em algumas possibilidades nesses intervalos, nesses hiatos, não é? Da fala de Maria, dizendo de que havia acabado o vinho, para a ação, finalmente, de Jesus, falando com aquele servo, dizendo: enche essas barricas aí com água, e todo o milagre acontecendo depois. É bem possível que ele tenha conversado com o pai, silenciosamente, e dito: pai, minha mãe está sugerindo algo. Nós vemos em Maria uma mulher muito cuidadosa com tudo o que aconteceu com ela. E eu gostaria de inspirar, ou sugerir a inspiração de vocês, mães, de olharem de uma forma toda especial para Maria, não só por ela ser a mãe de Jesus, escolhida como a mãe de Jesus, mas por detalhes muito especiais da vida dela. Não que você não possa ser uma mãe extravagante, uma mãe revolucionária, uma mãe... Cheguei, estou aqui, vim para abalar. Mas Maria, a mãe de Jesus, viveu de uma forma muito intensa, ao mesmo tempo solícita aquilo que ela tinha sido escolhido para ser e viver. E ela se relaciona com esse filho que é diferente, de uma forma muito cuidadosa, de uma forma a entender o propósito desse filho, que ia muito além daquilo que ela podia oferecer, e ainda assim se oferecendo para aquilo que cabia a ela fazer. Ao mesmo tempo que nós olhamos para Maria como talvez uma das mulheres, se não a mulher mais significativa, importante de toda a história do amor de Deus sendo revelado a nós, ela soube enxergar o seu lugar. Nós não vemos Maria se impondo em algum momento, nós não vemos Maria advertindo o filho, nós vemos Maria guardando no coração e gerindo essas coisas, esses sentimentos na presença de Deus. E talvez pudéssemos ter algumas perguntas nesse momento inicial, que foi a primeira parte da mensagem hoje, a entrevista com as mães aqui. E fiquei bem feliz porque elas incluíram isso. O desenvolvimento de uma mãe no aspecto espiritual também, não só da sua função, da sua vida, do cuidar de si mesma como filha de Deus, mas também de cuidar dos filhos para que eles conheçam o Pai. Não só o Pai terreno, mas o Pai celestial. E uma das missões que Maria tinha era
a despeito de seu filho ser Deus também. Mas enquanto homem, e como ser humano, ensinar-lhe, apontar-lhe a respeito do Pai. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do texto de hoje. No final, praticamente do ministério de Jesus, havia alguns dias ainda depois da sua ressurreição, mas praticamente ao final do seu ministério aqui sobre a terra, ele tem uma última oportunidade de olhar para sua mãe e de cuidar da sua mãe. Então, a sugestão da reflexão hoje é amando e honrando no exemplo de Jesus. Jesus, no final da sua vida, ou pelo menos nesse momento tão crucial e derradeiro, tem tempo de desviar por um instante apenas de sua grande missão e olhar para sua mãe e cuidar dela. Como nós entendemos que Jesus era o filho mais velho, e a Bíblia vai falar em outros momentos dos irmãos de Jesus. Irmãos, meio-irmãos, irmãos através de Maria, com José. Mas Jesus assume aqui a responsabilidade, como filho mais velho, de zelar pela sua mãe. E ainda que a Bíblia não descreva isso com muitos detalhes ou pormenores, podemos entender que Jesus, ao longo do seu ministério, desses principalmente 3 anos de ministério, também cuidou de sua mãe, que estava constantemente com ele. Eu queria ter perguntado no início se deu tempo de você dizer à sua mãe que a ama hoje. Eu quero dizer assim que amar a sua mãe ou dizer que a ama, talvez até seja relativamente fácil. O que é um pouquinho mais difícil é honrar a sua mãe e cuidar dela. Algumas pessoas entendem que dizer para a mãe eu amo você resolve tudo. Faz um afago, faz um carinho, faz um dengo, faz um mimo gostoso ouvir isso. Posso imaginar. Mas amar, honrar e cuidar tem muito mais envolvido nisso. E a pergunta é, você está tratando sua mãe com amor e com respeito? Você está honrando a sua mãe? Você está cuidando dela? Alguns de nós já não temos mais a nossa mãe, mas muitos aqui a têm. E algumas mães ainda têm suas mães. Que legal isso, aproveitem isso. Aproveitem isso bastante. Eu quero lembrar, e isso foi colhido na opinião de escritores, de comentaristas, quero lembrar a vocês algumas maneiras de como nós podemos amar e honrar as nossas mães. A primeira delas, como já mencionei, é verbalmente. Você pode dizer à sua mãe que a ama, você pode expressar isso verbalmente. Expressar a sua admiração, falar a ela as suas qualidades. Se você precisa confrontar a sua mãe, você pode fazer isso de forma suave, com amor e com respeito. Então, uma das maneiras mais práticas de amar a mãe é expressar isso verbalmente. O texto bíblico vai dizer: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados. Então, expresse de maneira verbal esse amor, esse cuidado com a sua mãe. A segunda maneira é de forma carinhosa, ou seja, sua mãe precisa sentir e gosta de sentir de você o carinho. Afinal, ela foi, se não a primeira pessoa a segurar você, mas a primeira pessoa significativamente falando, que segurou, que cuidou de você, que tomou você nos seus braços. A despeito de toda a dor, de toda a dificuldade daquele momento, ela
ela cuidou de você. Então você pode retribuir esse carinho. Carinhosamente. Demonstrando esse amor e esse respeito por ela. E como já lembrado aqui, algumas pessoas não são tanto do abraço. E se você não é, ou se sua mãe não é necessariamente, você vai encontrar com certeza formas carinhosas de expressar o seu amor, o seu respeito por ela. A terceira maneira é fazê-lo de forma paciente. Ninguém é perfeito, mas se uma pessoa merece a nossa tolerância, é a nossa mãe. Vocês podem concordar com isso? Nem todas, ou praticamente todas as pessoas têm suas imperfeições, e a nossa mãe também. Mas eu repito a frase, se há alguém que merece a nossa tolerância, é a mãe. Nós devemos lembrar que ela desempenha a sua responsabilidade, que ela trabalha na sua função, na sua missão de mãe, com pressão muitas vezes, com um senso de responsabilidade muito grande. Nós vimos mães aqui dizendo, eu não sei se vou conseguir, será que vou dar conta? E talvez seja algo que acompanha a mãe frequentemente. Diante dos novos desafios, os filhos crescem e com eles crescem os desafios, as responsabilidades. Não posso tratar um filho de 15 anos da mesma maneira como eu tratava quando eu tinha 2 ou 3. Então tenha paciência com a sua mãe, em vez de reclamar, ore por ela, compreenda ela. A quarta maneira de demonstrarmos amor e respeito é através da gratidão. Independentemente da forma como ela criou você, a sua mãe lhe deu a vida. E é bem possível, salvo exceções, ela fez o que sabia, o que estava ao seu alcance. Talvez se você soubesse todas as circunstâncias que influenciaram o tipo de paternidade ou maternidade que a sua mãe teve, você seria um pouquinho mais grato por aquilo que ela faz ou fez por você. Você entendeu essa frase? E a pergunta que eu fiz aqui, o que é que você prometeu para si mesmo que não repetiria que a sua mãe fazia, mas acabou fazendo, tem a ver com isso. Às vezes nós reproduzimos aquilo que nós recebemos. E nem nos damos conta disso. Mas se você prestar atenção no que sua mãe viveu e de como ela foi criada, talvez você se surpreenderá com a forma como ela conseguiu cuidar de você. Portanto, procure maneiras de expressar a sua gratidão por tudo que ela tem feito por você. Seja grato. Uma quinta maneira, podemos demonstrar com generosidade o nosso amor e o respeito por nossa mãe. Considere o que você pode fazer para tornar a vida dela mais fácil. Leve em conta coisas que você pode fazer de forma generosa para que a sua vida, a sua missão como mãe se torne mais agradável. E talvez eu fale isso especialmente para os filhos adolescentes e jovens, que ainda estão em casa debaixo da batuta da mãe, para não dizer da saia da mãe. Será que você pode reconhecer que algumas vezes você tem tornado a tarefa da sua mãe muito mais difícil do que ela precisaria ser? Como filho adolescente ou jovem, se rebelando, se inconformando, reclamando de todo o esforço, toda a dedicação. Então a sugestão hoje é de que a gente olhe para a nossa mãe de forma generosa, demonstre amor, demonstre respeito, porque desagrada ao Senhor quando seus filhos não tratam bem
os seus mais próximos e seus familiares. A Bíblia vai falar que o testemunho dos cristãos pode ser manchado se não cuidam dos seus. Querem evangelizar o mundo, mas não são capazes de cuidar dos seus, dos da família. Há uma extensão logo em seguida dos da família da fé também. Mas há uma clara menção de que a gente comece com os nossos. E talvez você diga, pastor, você não sabe a mãe que eu tenho. Talvez não saiba, mas é ela. Como é que você vai lidar com ela? Como é que você vai ser generoso ou generosa com ela? Uma sexta maneira de nós amarmos e respeitarmos nossa mãe é com ternura. E aí vai um apelo para que você seja muito mais sensível às emoções da sua mãe do que talvez tenha sido. Em vez de simplesmente dizer, lá está ela chorando de novo. Talvez você possa se ocupar um pouquinho com os reais motivos e sentimentos desse choro. E se importar um pouquinho mais com ela. E não debochar dela, mas acolhê-la naqueles momentos. Em geral, as mães dão uma quantidade incrível de carinho e ternura. Muitas delas muito mais do que elas, humanamente falando, têm capacidade de dar. Mas de algum lugar elas tiram carinho e ternura. E você e eu somos lembrados hoje a reagirmos e respondermos da mesma forma. E agora uma palavra para quem tem sua mãe ainda. Lembre só por um instante de que em algum momento você não vai ter mais a sua mãe. Fazem 17 anos que minha mãe faleceu. Que saudade que eu tenho dela. Que vontade de ter 5 minutos para conversar com ela. Talvez 4 minutos eu gastaria pedindo perdão. E o último minuto abraçando e dizendo obrigado mãe, porque eu estou me lembrando de tudo. Que você, com tanto esforço, com tanto carinho, com tanta ternura me mostrou. Do teu jeito, do jeito que você foi criado. Nós assistimos hoje pela manhã, online, a cerimônia de despedida de uma família que morreu num acidente trágico na sexta-feira, perto de Chapecó. Marido, esposa e filho, os 2 filhos no carro, o filho mais velho morreu, ficou o mais novo, em estado grave. A Jeane, assim era o nome dela, foi nossa integrante do Conjunto Nova Estrada, no tempo que nós trabalhamos numa missão no Rio Grande do Sul. Então isso de forma especial nos afetou, nos fez refletir um pouquinho. E hoje de manhã, em vez de celebrar o Dia das Mães, haviam 3 caixões ali, naquela igreja. De um lado os pais do marido, no meio a Jeane e a sua família, e do lado o menino, os avós ali também. E o pregador disse, nós não estamos preparados para esse momento. As mães não estão preparadas para enterrarem seus filhos. Normalmente acontece o inverso. Não quero dramatizar, eu quero apenas lembrar que a nossa mãe não vai viver para sempre. Se você ainda tem uma mãe, agradeça a Deus pela vida dela e faça algo por ela, para ela. Algo terno. 7ª maneira de mostrar amor e respeito é perdoando. A verdade é que nunca há uma razão legítima para guardar rancor contra quem quer que seja, muito menos contra sua mãe. E eu não sei de você, mas se você já esteve ou está de alguma maneira brigado com a sua mãe, eu gostaria que você considerasse que esse é o último dia disso. E que amanhã você resolvesse essa questão. O rancor nos corrói, o rancor nos
infecciona. O ressentimento nos magoa e nos fere a ponto de ficarmos doentes. Talvez a sua mãe esteja ressentida com você por alguma coisa que você tenha feito ou não tenha feito. Da mesma forma, vá até ela e restabeleça esse relacionamento. Isso não quer dizer que você tem que fazer de conta que nada foi. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa abrir um caminho para a comunicação e para o perdão acontecer. Mostre perdão, mostre compaixão. Receba perdão, receba compaixão. A 8ª maneira de nós amarmos e mostrarmos respeito e carinho é de forma piedosa. E com isso eu quero dizer o seguinte: não importa o que aconteça, sua mãe precisa saber que ela tem o seu apoio. Não quer dizer que você tem, que ela tem anuência para tudo que ela queira fazer. Você consegue entender a diferença disso? Mãe, pode fazer o que você quiser, que eu sempre vou estar do teu lado. Não. Mãe, apesar do que acontecer e do que vier a acontecer ou do que você vier fazer, eu vou estar com você. Nem que seja para sentar do teu lado e dizer como é que nós podemos consertar isso aqui. Como é que nós podemos dar uma volta nessa dificuldade que apareceu. Não abandone sua mãe e se bandeie para o lado de outras pessoas. Fique do lado da sua mãe. Ela precisa de você. Ela precisa saber que tem o seu apoio, que tem a sua presença e que você vai ajudá-la a enfrentar o que for. Mesmo quando ela talvez chegar a você e dizer: filho, não foi legal o que eu fiz, ou pelo que eu fiz você passar. E ela poder saber que você está ali. Ainda há a maneira de nós amarmos e respeitarmos através da alegria, de forma alegre. Trazendo alegria para nossa mãe. Normalmente nós trazemos nossas dificuldades para a mãe, não trazemos? Nossos problemas, nossas dúvidas. Mãe, eu preciso de um conselho teu. Mãe, olha, está complicado isso. Mãe, o fulano. Ai, né? Os adolescentes, os jovens trazendo o coração arrebentado. Não é? Olha o que o fulano fez. Vamos levar as nossas alegrias para a nossa mãe também? As nossas conquistas? Vamos deixar o dia dela mais alegre. Vamos partilhar as coisas com ela, trazendo alegria para a vida dela. Sendo positivos, fazendo com que ela sorria. Lembrar dos bons momentos que temos ou tivemos juntos. Para quem não tem a sua mãe mais, dá tempo de lembrar de algumas coisas, dá tempo de escrever algumas coisas. Como seria se você escrevesse uma carta para sua mãe hoje? Ela não está mais aí com você, mas se você escrevesse uma carta para ela, lembrando, e talvez alegrando o coração dela com isso, se ela pudesse ler essa carta. Proporcione alegria para sua mãe. E em 10º lugar, que é a palavra que nós também temos no tema da reflexão, honrando a nossa mãe. Você vive de tal forma que a sua mãe está orgulhosa de você? Você consegue honrá-la, ela tem prazer em dizer: esse é o meu filho. E não com bajulação, não com um presentinho uma vez por ano, que também é legal, mas não é isso, é mais que isso. Nada honra mais uma mãe do que quando ela percebe que seu filho entendeu algumas coisas que ela lhe disse e que ele está caminhando por um bom caminho. Nada alegra mais o coração de uma mãe que ama a Deus do que ver o filho andando nos caminhos de Deus. Me dói no coração ainda hoje, quando anos atrás, numa igreja que nós pastoreávamos, um jovem adolescente queria muito vir para a igreja, caminhar com Jesus. Mas a sua mãe era tão contra que disse: eu prefiro que você ande numa casa, e aí eu não vou mencionar aqui 3 pontinhos, do que vá para a igreja. Estamos só nós adultos aqui, né? Eu prefiro que você vá para uma zona do que vá para a igreja. Nada alegra mais o coração de uma mãe que ama a Deus do que ver a sua filha, o seu filho também caminhando por esse caminho.
um amigão meu por longos anos. Ele ainda é amigo, mas estamos muito longe. Era filho com outros 6 irmãos, numa casa. E quando ele tomou a decisão de caminhar com Jesus e se deixou batizar, a sua mãe, os seus pais lhe declararam que ele não era mais uma pessoa bem vista na família, porque ele tinha traído a fé dos pais. Mas esse filho não desistiu de amar os seus pais, de respeitá-los. Esse filho se tornou um pastor. E anos depois, diante de qualquer dificuldade que os pais enfrentavam, especialmente a mãe, a despeito dos outros 6 irmãos, a quem eles chamavam era esse. Porque mesmo não sendo entendido no momento tão importante da vida dele, que mudou, que deu uma guinada na vida dele, para sempre, ele não desistiu dos seus pais, ele continuou honrando os seus pais, especialmente a sua mãe. E depois que o pai já tinha falecido, na casa de quem a mãe passava com frequência, temporadas, era na casa desse filho. Honre sua mãe. As mães são um dom precioso para as suas famílias, e o valor de uma mãe, e ainda mais uma mãe que ama a Deus, é incalculável. Então ame sua mãe verbalmente, carinhosamente, com paciência, com gratidão, com generosidade, com ternura, perdoando, com devoção, com alegria e honrando a sua mãe. Se ela mora perto de você ou esteve com você hoje, fique feliz por isso, se não, ache um jeito de falar com ela. E para terminar, uma palavra para você, mãe. A mensagem hoje foi muito mais para os filhos, não é? E vocês ouviram. Me façam um favor, mães. Me façam um favor. Não usem qualquer frase do tipo: entendeu hoje o que o pastor falou para você? Precisava ir num culto para ouvir isso? Não faça isso. Espere pacientemente, como você sempre faz, que esses jeitos de amar e de honrar você aconteçam. Mas eu preciso voltar para o texto, lá do início, quando Jesus cuidou da sua mãe. Mãe, talvez você não tenha hoje um contexto favorável de amor e cuidado com você por parte da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Quando a gente fala aqui, a gente fala muito de um ideal, né? A gente pinta uma coisa tão linda e que todo mundo diz, olha, é isso, mas quando a gente olha para si mesmo e diz, não é essa na minha realidade, não estou vivendo isso, olha que complicado que está para mim. Então, se você está vivendo algo não tão bem desenhado como nesses 10 itens que eu mencionei aqui, eu quero dizer para você que a mesma ternura e o mesmo olhar de Jesus para Maria, sua mãe, recai sobre você hoje. Que bom, Jesus não está mais na cruz. Não é de lá que Ele olha para você, porque essa parte já foi conquistada. Mas Ele olha do trono da graça, com misericórdia e amor para você, e diz, minha filha, mãe querida, que vive um contexto tão complicado, tão difícil, que talvez você não queria viver e é consequência talvez de algumas decisões, mas que você não queria estar nessa situação. Eu quero dizer para você, mãe, que Deus, na pessoa do seu filho Jesus, olha para você e diz, minha filha, querida mãezinha, não desanima, eu estou contigo, eu te abraço, eu cuido de você, eu vou providenciar alguém que olhe por você. Jesus olhou para a mãe, sabendo que tinham outros irmãos, mas ele sabia que ela precisava de alguém que fosse de fato cuidar dele. E esse discípulo a quem Jesus amava de forma especial, tinha conquistado o coração de Jesus no sentido de poder confiar a sua mãe a ele. E ele disse ali da cruz, mãe, aí está seu filho. Meu discípulo, aí está a sua mãe. E o texto é claro quando diz que a partir daquele momento,
Esse discípulo levou a mãe de Jesus para sua casa e cuidou dela. Jesus sempre vai providenciar para você, querida mãe, que não vive um contexto favorável. Sempre vai providenciar um lugar para que você possa ser acolhida, para que você possa ser amada, para que você possa ser cuidada. Tenha certeza que o Senhor Jesus ama você e tem o desejo de cuidar de você, de prover para a sua vida, de lhe dar a possibilidade de encontrar nele o refúgio e a segurança que muitas vezes você não tem no seu lar, na sua família ou na falta dela. Ele tem o desejo de dar conforto a você, de dar amor e, acima de tudo, esperança de que você pode ser especial aos olhos dele. A despeito de tudo que eventualmente tenha acontecido e que você talvez até se arrependa. Mas ele é o Deus do novo dia, da nova chance. E ele olha para você hoje, lá do trono da graça, e diz para você: filha, vou cuidar de você. Confia. E que esse dia das mães, para aquelas mães que receberam tanto carinho, ternura, para aquelas mães que talvez choraram no dia de hoje, possa terminar igualmente debaixo da mão cuidadosa, protetora do nosso Deus. Eu quero orar nesse momento por você, por nós. Essa parte mais formal do culto nós terminamos aqui com essa oração. Depois nós ainda teremos um momento bem especial, muito especial, né? Para terminar esse culto com homenagens também. Mas curve sua cabeça em atitude de oração. Pai, eu quero te agradecer por essas mães que estão aqui hoje. Eu quero te agradecer por todas aquelas que hoje, ao longo do dia, já receberam tantas demonstrações de carinho, de afeto, presentes, abraços. Ocasião especial, talvez em família. Quero te agradecer pelos filhos que já entenderam isso. Quero te agradecer pelos maridos que proporcionaram um dia bacana para a sua esposa, mãe dos seus filhos. Mas quero também incluir aquelas mães que vivem tempos difíceis, vivem dias difíceis. Talvez o contexto familiar não é favorável. Talvez alguma mãe aqui tenha muitas preocupações com seu filho, com a sua filha. Que ela possa persistir, que ela possa permanecer, que ela possa perseverar. E que ela possa olhar para cima, possa olhar para o Senhor. E do alto ver o seu rosto olhando para ela, dizendo: filha, eu estou contigo, eu vou cuidar de você. Não vou te deixar, não vou te abandonar, eu vou cuidar de você. Deus, que a gente possa se sentir de alguma maneira tocado também como igreja do Senhor Jesus. Como povo cristão. De acolhermos aquelas mães que vivem momentos difíceis e que precisam muito de um abraço, de um cuidado, de um carinho, de um ouvido, de uma ajuda. Abençoa as mães dessa igreja, abençoa as mães espirituais dessa igreja. E que essa igreja, como família Nova Vida, possa acolher muitos órfãos, possa acolher muitos filhos, possa acolher muitas pessoas que encontram o caminho para Jesus e recebem aqui o cuidado e o abraço e a promessa de caminharmos juntos. Então abençoa essa reflexão e essas lembranças que vamos levar para casa e aquilo que a partir disso vamos decidir para cada um de nós. E nos abençoa como filhos em valorizarmos aquilo que nossas mães nos deixam ou deixaram e sermos gratos. Obrigado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe. E eu acho que a gente emenda aí com um vídeo nesse momento. Vamos prestar bastante atenção.